aqui, né? Fica mais divertido. Bora então, pessoal. Hoje vai ser uma live um pouquinho diferente. Não será aquela live de costume, onde a gente pega um conceito e vai aprofundando. Eu quero dentro. Deixa eu arrumar só um negócio que ele tá falando que eu tô falando inglês, cara. Será que eu falo tão mal assim pro cara achar que eu tá falando inglês? Confirme o idioma. Parece que você mudou para um idioma diferente. Ah, enfim. Sei lá, que doideira, esses um cada hora uma coisa diferente. Vai ser então uma conversa um pouco diferente, né? Normalmente a gente aprofunda bastante aqui sobre os conteúdos de gestão, mas dessa vez eu queria trazer um pouco sobre negócio, né? Como um todo. Eu participei na semana passada, palestrei lá no Mastermind do Cadu Neiva, e eu acabei pontuando algumas coisas do que todo mundo disse, que todas as pessoas que participaram. Óbvio que por razões éticas, né, eu não vou abrir o que as pessoas falaram, mas eu quero trazer não necessariamente o ponto específico que a pessoa falou, mas o que eu achei que era interessante. Óbvio que nem todas as palestras eu consegui prestar ao máximo de atenção, até porque chega uma hora que você começa a ficar muito cansado. É muita gente falando seguido ali. Mas eu quero trazer também algumas coisas que eu vou aplicar e que talvez faça sentido para o negócio de vocês. Como a gente vai ter call toda a semana e a intenção dessas calls é justamente visão de dono, né, que é o nome desse projeto semanal nosso, é trazer esses pontos do que as pessoas estão fazendo no mercado e as atualizações. Em novembro vou participar do Mastermind do André Cia também, do Tabari, do Vinhas. Enfim, tem bastante coisa para depois a gente ir atualizando. Aí em dezembro eu faço um compilado de tudo. Beleza? Então, vamos lá, deixa eu pegar algumas coisas que eu anotei para ficar mais fácil para vocês entenderem. O Mastermind do Cadu, ele tinha por volta de 100 pessoas, 98 para ser mais exato. Ele acontece em Teresina, lá no Piauí, e são 3 dias, né? Ele tem um primeiro dia à noite que é só confraternização, que é um happy hour, o que inclusive para quem faz evento, já como vou começar com os insights aqui, faz muito sentido para quem faz evento, para quem tem mastermind, você ter um primeiro dia onde ele é só à noite, só um jantar ou só alguma confraternização, porque eu sinto que faz as pessoas ficarem muito mais na plenária e fazem as pessoas prestarem mais atenção na palestra. Porque quando a pessoa chega num evento e já chega em palestra, ela tá com aquilo de querer conversar com as pessoas, de ver um monte de gente conhecida, principalmente no meu caso, que participo de mais de um mastermind, são sempre as mesmas pessoas, né? Então, o fato de ter um evento, o fato de ter alguma coisa que gera essa conexão antes faz o grupo ficar mais forte e eu sinto que tira aquela ansiedade do primeiro dia de você querer conversar e se relacionar com todo mundo. Então isso é positivo. Óbvio que nem todo mundo consegue participar do primeiro dia, principalmente por questões de voo, mas já fica essa dica. Aí são 2 dias, os 2 dias de palestra, com um evento à noite e tudo mais. Ele dividiu, foram por dia, 1, 2, 3, 4. Foram 5 palestras por dia, então de manhã tinha 2 palestras, à tarde tinha uma palestra no Hot City e à noite 2 palestras, tá? Então esse é o modelo como um todo, tá? Show. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Cara, eu tô parecendo uma criança que não sabe mexer no Zoom, cara. O cara faz Zoom todo dia. Pera aí, gente. Beleza, agora vai. Show. Então vamos lá. A primeira palestra, como sempre, em quase todos os masterminds, é sempre do anfitrião. Então foi a primeira palestra do Cadu e a única. Ele trouxe alguns pontos muito interessantes do. E é legal porque ele fez assim: qual que foi a intenção dele com essa palestra? É mostrar o como ele pensa diversas coisas. Como são, vou ter que falar de 10 palestras aqui, eu vou ser
Você é específico nelas, né? E aí, se por acaso vocês quiserem que eu explique alguma coisa, aprofunde alguma coisa, vocês mandem aqui. Tem palestras que vão ter mais coisas para falar e outras menos, até porque eu também não fiquei 100% presente em todas, né? Em uma delas eu estava fazendo a live na semana passada. Então, no caso do Cadu, ele mostrou um framework que ele usa meio que para tudo, e é legal que por conhecer ele, você consegue ver ele colocando aquilo em prática. Então, ele separou aqui basicamente em 4 pontos. O primeiro ponto, de um tempo para cá, tem alguém aqui que não conhece o Cadu Neiva, que não sabe quem é ele? Me falem aí. Beleza, conheço, conheço. É, nem precisa acompanhar, é mais o fato de conhecer ele especificamente, tá? Legal, legal. Eduardo, vi que você mandou uma mensagem no particular aqui. Me manda no Instagram, me manda um DM no Instagram que a gente conversa por lá. É, então, dentro disso, ele fez, de um tempo recente, uma estratégia de começar a ser conhecido em muitos lugares. Pô, ele está em 9 Mastermind, o que ajuda a ser conhecido, mas o interessante que ele trouxe muito, ele abriu a estratégia ali, ele dividiu em 4 pontos, e o primeiro ponto dele é intencionalidade. Ele faz tudo com intencionalidade. E ele começou a abrir várias coisas e você fala, cara, não tinha percebido disso. Por exemplo, o fato do mastermind dele ser em Teresina é intencional. Porque ele viu que quando ele leva as pessoas para Teresina, tem muito menos pontos de distração. Quando o mastermind é em São Paulo, você sempre tem um amigo que você quer visitar, um lugar que você quer ir. Aí ele consegue fechar bem esse grupo. Não só isso, o fato de todas as palestras que ele trouxe são palestras de forma que ele traz intencional. Os convidados são intencionais, a produção de conteúdo dele é intencional, o cliente que ele pega é intencional, sempre pensando do como vai aumentar a marca dele, vai aumentar o conhecimento dos produtos dele. Ele começou a abrir diversas coisas, mas um ponto que ficou muito ali é você começar a ver essas pessoas que cresceram muito, esses grandes players, como todos os movimentos, ou grande parte dos movimentos, são intencionais. Até os relacionamentos que eles fazem, até a forma de se comunicar, até com quem eles atendem, que tipo de cliente eles atendem ou não, mesmo que às vezes você possa pensar, cara, financeiramente isso não é rentável, como pode parecer fazer um mastermind no Piauí, porque menos pessoas conseguem ir, porque é uma viagem complexa, mas tem o quê de intencionalidade, não só pelo fato de você ter menos distração por estar em Teresina, mas o fato também de você conseguir colocar um pouco a cultura dele ali e ter a equipe dele praticamente toda trabalhando e interagindo. Beleza, esse é o primeiro ponto que ele trouxe dentro da estratégia dele, intencionalidade, tá? Segundo ponto que ele trouxe, ser onipresente. Onipresente do tipo, cara, eu vou estar em todo lugar, eu vou estar na maior parte dos masterminds. Ele tem, inclusive, eu modelei muito dele, né? Vocês que me acompanham devem receber bastante anúncio agora, talvez nem tanto, porque a gente está ajustando algumas coisas, mas tem uma tendência de receber muito anúncio, muito conteúdo da pessoa. Cara, você vai enxergar, você vai ver a pessoa em todo lugar. Então você vai notar que ele tem essa parte da distribuição de conteúdo e da oferta muito forte. Então você pensa que ele está desde junto com os grandes players nos masterminds, quanto a própria produção de conteúdo dele, distribuição de conteúdo, ela é pautada, porque eu vi as estruturas de anúncio dele, ela é pautada em pessoas que visitam o perfil, muito dos que visitam o perfil. Então, quem visitou um dia, quem interagiu em 3 dias, em 5 dias, em 14 dias, em 30 dias, 60 dias. Então, ele tem estratégias para cada momento. Ou seja, você interagiu de novo, você volta nessa estratégia, e aí ele vai trocando, a parte mais técnica, né? Trocando esses anúncios baseado numa determinada frequência, né? Então, dentro disso, ele faz ele ser muito visto. E óbvio, pô, mas não fica chato ser visto por um monte de pessoas? Você vai acabar vendo alguém que seja alguém que está fazendo isso, lembra, com intencionalidade, né? Então, ele vai criando, ele vai fazendo. Então, ele tenta estar no máximo de lugar possível que a sua audiência tenha acesso, tá? Então, pô, desde mastermind até esse tipo de coisa, relacionamento, entra tudo aqui, né? Então, dentro disso,
Beleza, foi o primeiro ponto. O segundo ponto. Qual que é o terceiro? O terceiro é um negócio que você entende mais quando você está nos bastidores, que é o fato de horizontalizar, né? Como você tem, e uma coisa liga para outra, como você foi muito intencional em tudo, em todas as relações que você criou, como você foi onipresente, estava em todos os lugares, você começa a ter muito relacionamento e muito contato, né? Disso começam a surgir oportunidades para você ter relacionamentos e ter negócios e horizontalizar. Horizontalizar como? Pô, eu tenho meu negócio. Verticalizar significa ganhar mais dinheiro com o meu próprio negócio. Horizontalizar é eu ter mais faturamento indo com mais negócios. Então, por exemplo, a gente aqui tem uma empresa de recrutamento e seleção, chama Agentia, que a gente não divulgou ainda para o mercado, mas os nossos mentorados têm acesso. A gente tem uma empresa de inteligência artificial, tá? Então, o que que é isso? É horizontalizar. A gente tem braços de lançamento. Por quê? Porque o fato de eu estar me expondo, o fato de eu palestrar, o fato de eu conhecer as pessoas gera oportunidades. E essas oportunidades, quando bem aproveitadas, ajudam a gente a horizontalizar e ter um negócio mais sustentável e mais sólido, que não depende só de uma vertical. Então, você começa a olhar as coisas de uma forma mais horizontal. Então, notem que são três coisas, né? São quatro, vou falar a quarta, mas elas linkam perfeitamente. Porque também você não vai ter muita oportunidade se você não for visto. É por isso que até você, que às vezes é dos bastidores, querendo ou não, você não precisa ser o produtor de conteúdo, mas minimamente você precisa documentar o que você está fazendo, o que você está ajustando, tá? Terceiro. Quarto ponto que ele colocou, deixar os talentos em casa. O que significa isso? Eles têm uma estratégia lá muito forte das pessoas que entram na Tráfego SA, que é a empresa dele, se tornarem sócios. Então, ele tem a evolução da carreira que transforma as pessoas em sócios. Para mim, isso faz completo sentido. Eu já tive 9 empresas, algumas eu vendi, algumas eu ainda tenho, e com exceção de uma empresa, né, que a gente terminou em um ano, todas elas teve um colaborador que virou sócio. Todas elas teve. Eu acabei de dar o exemplo da empresa de recrutamento e seleção, foi um colaborador meu que era RH, né? Ou a nossa empresa de inteligência artificial era um colaborador nosso, que agora ficou sócio, que era gestor de projetos. Então, dentro disso, uma estratégia de você ter as pessoas que são boas, que são talentos dentro de casa, é uma estratégia que funciona desde sempre. Isso vem muito do trio da Ambev, né? Quem lê o livro Sonho Grande sabe que essa é uma estratégia que funciona desde sempre. A Ambev foi crescendo antes, não era Ambev, né? Desde Banco Garantia, tudo mais. Se vocês não leram esse livro, leiam, né? O Sonho Grande. Só que a parte importante aqui é as pessoas iam crescendo, principalmente numa estrutura do digital que você não tem muita hierarquia. À medida que as pessoas crescem, você não tem mais para onde essa pessoa subir. E aí você começa a abrir empresas com essa pessoa. Por quê? Porque você não quer perder um talento. Se ela puder crescer dentro da sua empresa, maravilha. Mas se ela não puder, você vai perder ela. Não faz sentido, você deixa ela tocar alguma coisa, tá? Então aqui, essa foi a primeira palestra, que foi a palestra do Cadu. Falei um pouco mais do que o normal nela, porque eu achei esse conceito muito interessante. Então, lembrando dos 4 pontos, como que você cria essa dominação e aumenta o seu faturamento, intencionalidade, ser onipresente, horizontalizar e manter os talentos em casa. Então, são esses 4 pontos que foram abordados, beleza? Deixa eu só pegar uma água aqui. Vocês estão aí, gente? É que eu não estou mais vendo vocês aqui. Então, né? Acredito que sim. Boa. Maravilha. Show. Vamos lá. Beleza. Então, foi a do Cadu. A segunda palestra, né, foi do Camose, Cláudio Camose. O Camose, ele é bem conhecido nos bastidores, né? Ele é um advogado, tem diversos negócios, praticamente todos os grandes players conhecem ele, porque além de tudo ele é um conselheiro de negócios, né? Inclusive tem uma reunião com ele hoje, depois aqui dessa live. E ele é uma pessoa que ajuda muito o negócio, que por ser conselheiro ele é sócio de diversos negócios, então ele é conselheiro do Fint,
do Ferrari, do Henrique Marinho, do Cadu. Então ele está no meio de todos os grandes players. E por ele trabalhar muito com escritório de advocacia, o cara tem 15 empresas e trabalha fora, ele tem fora do digital também, ele tem uma visão de negócio muito interessante. E ele fez uma palestra que eu não consegui pegar ela 100%, mas do que eu peguei, eu coloquei alguns pontos aqui porque ela é interessante do ponto de vista do conceito que a gente usa aqui da visão de dono, né? Do como se pensa um negócio, e ele trouxe algumas coisas muito interessantes. Primeiro ponto que ele diz que a gente tem o costume no digital de esperar a coisa acontecer para tomar uma decisão. Que ele até chamou lá, que ele até deu exemplo daquela mania da gente colocar a tranca na porta depois que o ladrão entra. Então, a gente pode, tipo, já achar que vai dar um problema e tentar resolver, ou deixar para resolver depois que dá esse problema. Existe uma tendência dessa no digital como um todo, né? Da gente tomar essas decisões só depois que acontece alguma coisa. Você sabe que aquele negócio pode dar pau. Não sei quem faz muita live, mas às vezes a gente pensa: nossa, você imagina se no meu CPL termina a energia? Ou cai a internet, e aí depois que cai a internet, você coloca uma segunda internet, que poderia custar R$ 100 por mês, né? A Will aí. Ou do tipo, pô, por que não ter um gerador no momento de CPL? Pô, você faz 3 lançamentos no ano, por que não se precaver? É esse lance. A gente pensa em trancar a porta só depois que o ladrão entra. E isso é interessante. E ele traz toda a roupagem da palestra dele é meio catastrófica, né? Acho que advogado já tem isso meio que, principalmente de negócio, e ele traz como um tsunami que está vindo para o digital. Então, algumas coisas que ele traz que é importante, né? É... saiu da ordem aqui, peraí. Saiu da ordem, calma, calma. Que alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado, que podem acontecer e que já estão acontecendo, tá? Ele falou de 5, mas o primeiro eu perdi. Eu só lembro do título do primeiro, que era Efeito faz o M, não sei o que lá. Mas eu não sei, não lembro o que que era isso aí, porque eu não tava essa hora. Mas beleza, vou falar os outros 4. O primeiro que ele fala é sobre o governo, né? Então, cada vez mais o digital chama atenção do ponto de vista de tributação, do tipo de split de nota de coprodução, que é uma conversa de legislação, enfim, de várias coisas acontecendo, de 90% de tributo nisso, de não sei o que lá, faz e-book, faz não sei o que lá, e é algo que a gente sempre tem que estar esperto. Por quê? Porque existem várias coisas que podem mudar e que isso afeta diretamente o meu negócio. Beleza, essa parte do governo, todo mundo sabe, ele é seu maior sócio, enfim, tá? Não vou aprofundar nisso. O segundo ponto, né, que já começou a acontecer, que é o cuidado com vendedores de sonhos. Por quê? Porque hoje, né, dentro da lei, se você prometeu alguma coisa, você é meio que corresponsável por isso. E o que ele já notou acontecendo que já acontece bastante no físico, só que no digital começou a acontecer agora, são ações coletivas de pessoas que compram um produto, ficam insatisfeitas e se unem para e contra o especialista, contra o produtor. Isso era algo que ainda não acontecia e que começou a acontecer. Lembrando que a intenção da palestra dele, como ali só tinham grandes players, é trazer uma tendência que ele está vindo chegar e está trazendo ali para que as pessoas já comecem a se preparar por isso. Óbvio que, nossa, não está acontecendo em todo lugar, mas já está acontecendo algo que não acontecia. Beleza, né? Um outro ponto que ele falou bastante, que eu deveria ter falado no começo, ele fala bastante que o digital está começando a flertar com o lado de mais físico, né? Ele chamava de tijolo e argamassa e tijolo, não lembro. Quando a gente começa a ter mais time comercial, quando a gente começa a ter mais CS, mais acompanhamento, você começa a flertar com esse lado mais físico da coisa. Quando você começa a flertar mais com o mundo físico e corporativo, você tem os benefícios de pegar algo que já está extremamente consolidado, mas você começa a trazer muito problema que existia lá e não existia aqui. Do tipo,
causas trabalhistas, o famoso funcionário canalha, aquela pessoa que entra já sabendo que vai ter um processo no final. Isso praticamente não existia antes, né? Só esse ano ele já passou por ele mais de 40 causas trabalhistas, tá? Que era algo que não acontecia antes. Por quê? Justamente por causa disso. Antes o digital era uma bolha. Continua sendo uma bolha, mas já começa a ter coisas que trazem do físico. E no físico não é algo fora do comum a pessoa já ter essa mentalidade de não fez o que eu gosto, eu vou te tacar no pau. Tá? Então a gente começa a ficar mais esperto por isso, começa a pensar mais em relações, começa a pensar mais CLT, PJ, começa a pensar esse tipo de coisa. Então, dentro disso, quando a gente começa a trazer coisas do corporativo, a gente começa a ter problemas do corporativo. E principalmente, pô, mas eu não tenho colaborador assim, não tenho esse problema. Mas você começa a ter um problema quando você começa a oferecer, quando você começa a criar da sua cabeça formatos de divisão de lucro. Formatos de, se o lançamento for bom, eu pago tanto. Se o lançamento não for bom, eu pago tanto. Se deu lucro, eu pago tanto. Vai chegar em algum momento que aquela pessoa vai ficar insatisfeita porque você fez um lançamento de 1 milhão, investindo 200 mil e deu 3 mil para essa pessoa. Depois você fez um lançamento que você também fez 7 dígitos, fez 1 milhão, só que você investiu 700 mil. E aí você não consegue mais dar os 3 mil. Só que para a pessoa que está do outro lado, ela não tem esse contexto. Ela só sabe que o lançamento foi 7 dígitos. E por que que ele funcionou, ou por que que ele recebeu ou não recebeu? E aí você começa a ter um problema que sim pode virar um problema trabalhista se a pessoa. Ah, mas não tem tantas pessoas de má fé. O problema não é só questão de má fé, o processo não é só por má fé. O processo também é no fato da pessoa se sentir enganada. E a gente tem a tendência de não saber combinar as coisas e não ter um alinhamento de expectativa. A gente acha que a pessoa vai entender, a gente senta com a pessoa, contrata a pessoa, faz o call com 1 hora e acha que a pessoa vai lembrar tudo que você combinou nessa 1 hora. E aí você tem um problema lá na frente. Então, a comunicação, principalmente quando envolve dinheiro, comissão, ela precisa ser falada, refalada, falada, refalada, estar bem descrita. Beleza, então falei do governo, falei do vendedor de sonho, falei do funcionário canalha, e por último, né, o efeito cisne negro, não sei quem conhece Nassim Taleb aí, mas ele fala bastante sobre isso, que é o lance que uma coisa que a gente precisa estar preparado, por isso que eu conecto com o que o Cadu falou da horizontalização, que é o lance que pode existir uma tributação em cima do dividendo. E aí o que acontece? Ninguém está olhando isso, né? Outro ponto que ele traz, o quantas pessoas o especialista tem um seguro de vida e que esse seguro de vida ajuda a empresa. Um seguro de vida, cara, beleza, o especialista é meu ativo. Se ele morrer, o que que acontece com a empresa? Existe esse tipo de coisa que pode ser pensada. Só que quantas pessoas têm isso? Pô, você tem um especialista, esse especialista morre. Eu até brinquei, acho que uns 2 anos atrás, que os nossos dois especialistas, né, que era o Kimura e o Lucas Rosa, todo mundo foi pro Fire, inclusive a gente. Eles estavam assistindo uma palestra no Fire e estavam sentados um do lado do outro assistindo a palestra. Eu falei assim, cara, tem que separar esses dois. Se cai alguma coisa, imagina acontece alguma coisa com os dois especialistas ao mesmo tempo, acabou a agência. Então, nesse caso, quanto a gente se prepara para isso? Aqui eu dei o exemplo de tributação, dei o exemplo do especialista, mas nesse caso, são esses 4 pontos que normalmente a gente não se atenta, mas para quem quer ter um negócio sólido, isso é importante. Estar sempre por dentro do que acontece do ponto de vista de tributação, de governo, sempre estar se precavendo se eu não sou esse vendedor de sonho, se meu especialista não é esse vendedor de sonho da cocriação do dinheiro, seja lá o que for. Se eu não estou atraindo por causa de performance funcionários canalhas, né, que foi o nome que ele usou, e estar esperto com os movimentos, né, Black Swan, Cisne Negro. Então, o que o Camose passou foi essas duas coisas, tá? São duas palestras que eu achei muito interessante e que eu acho que ele traz bem esse conceito que eu quero trazer aqui desse negócio de visão de dono, a gente pensar não só como gestor, mas pensar como dono do negócio, pensar no que influencia, quais são, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, tá? Então esse foi o segundo. Porra, 2 de 10, né? A gente vai, vai ser rápido isso aqui. Ó, pessoal, só para eu ir tendo o feedback de vocês. Tá bom nessa velocidade? Posso ser mais rápido?
vai mais devagar, tô levando por volta de 10 minutinhos, tem palestras que vão ser mais rápido, mais devagar, mas eles vão me falando porque é um formato também que eu nunca fiz, né? Nunca fiz uma live aqui para falar sobre isso aqui, né? É, beleza, legal, show, maravilha. Vambora. E aí vocês vão me perguntando qualquer coisa aqui, tá? É, Então, vamos para o terceiro. Terceiro, uma querida, a Suelen, que é dona da League Leads, junto com o Gabs. São dois amigos, a gente está em praticamente, sei lá, enquanto eles em todos os masterminds, né? E é sensacional a capacidade que ela tem de gestão, entendimento de empresa. É um negócio surreal, surreal, assim. Como ela entende o negócio, a capacidade de gestão, eles vão faturar, se eu posso falar. Mas enfim, eles estão indo pros 9 dígitos, né, dentro da operação deles. Então, eles são presenciais em Campinas, né? Vou até visitar o escritório deles. Tem, acho que estão com 80 colaboradores. E o sistema é muito interessante. Eu tô vendo que tem algumas perguntas. Depois, no final, eu pego para algumas perguntas, só para não perder no flow, aí eu passo por tudo e depois respondo. A não ser que seja alguma coisa pontual, assim, da palestra, para eu colocar, aí a gente vai. Senão eu respondo no final, tá? E ela mostrou todo o gerenciamento, mas ela deu um show assim de palestra no sentido de cultura, do monte de coisa, mas assim, eu não sei nem por onde começar. Eu coloquei alguns pontos aqui porque foi muita coisa, sabe? Foi uma metralhadora de coisas muito interessantes, mas tem um ponto que me chamou muita atenção, que ela cria uma matriz e cada uma dessas matrizes é tipo um produto, uma oferta, que eu falo muito sobre isso, né? Um produto, uma oferta, um canal de venda e tem mais uma coisa que eu não lembro. E ela divide isso para ter um teto de 10 milhões. Ou seja, ela cria estruturas que ela vai desenvolvendo até chegar em 10 milhões. Então, por exemplo, para ela chegar em 100 milhões, né? Eles têm 10 dessas frentes rodando, como se fosse 10 produtos, né? 10 frentes nesse caso, não é necessariamente um produto. Então, ela começa a estruturar uma para chegar em 10. Quando uma chega em 10, ela começa a trabalhar outra. Quando essa está rodando sozinha, ela começa a trabalhar em outra. Então, ela tem um painel que ela mostrou com todas essas ações. Então, ela dá uma energia nela, quando não precisa mais deles para operacionalizar, cria estrutura, time, processo, eles passam para o outro. E aí depois passam para o outro, quando vai, e aí ela começa a ver um monte funcionando. Achei esse conceito muito interessante. Vou aplicar, tá? Mas isso aqui eu não tinha nem colocado aqui nas anotações. É, Ela traz alguns pontos, eu vou trazer as partes mais conceituais, não tão técnicas, né? Porque a técnica ela depende muito do tamanho do seu negócio. Do ponto de vista conceitual, ela traz muito a importância do que pensar dependendo do tamanho do seu negócio. É você entender que se o seu negócio fatura 10 mil por mês, ele é diferente a forma de pensar, que tem tudo a ver com o que eu falo aqui de visão de dono, diferente se você fatura 50 mil por mês, você fatura 100, se você fatura 200 ou se você fatura 500. Você precisa entender que o seu modelo mental e a forma que você entende o negócio, ele tem que ser diferente. Tem que ser diferente dependendo do momento que você tá. Vai ter um momento que o foco e o pensamento é arregaçar a manga e vamos ver o máximo que eu consigo executar da melhor forma possível. E vai ter um momento que você tem que pensar, eu preciso estruturar isso aqui para que eu saia do operacional, senão eu vou ficar louco. Do mesmo jeito que vai ter momentos que falar assim, cara, estou sentindo que eu estou subindo mais devagar do que eu poderia e preciso horizontalizar. Então é importante e eu reforço muito isso porque a gente tem a tendência no digital de ter muita comparação, né? Uma tendência da gente estar tá todo momento olhando o que o outro está fazendo e a gente começa a fazer essa relação. Nossa, mas a pessoa tal começou a desenhar um funil australiano e não sei o que lá. Cara, talvez essa pessoa já fatura tanto que o único jeito dela crescer é pensar no funil australiano. E aí a gente, nossa, então eu preciso fazer. Ah, é produção de conteúdo, então eu preciso fazer. Ah, não sei o que, eu preciso fazer. E a gente tá sempre nessa ansiedade, e aí a coisa não vai. Então, para cada momento de negócio, você precisa pensar no que você precisa fazer. E digo mais, né? Não é nem só cada momento do seu negócio, mas a cada estrutura de negócio, né?
Porque se você for ver quem faz lançamento, quem vende lançamento, vai falar que é a melhor estratégia de lançamento. Quem faz perpétuo vai falar que a melhor estratégia é o perpétuo. Por aí vai. Só que isso você sabe que não é uma verdade, né? Se você não acha que é uma verdade, está sendo inocente. Segundo ponto que ela trouxe, que beleza, isso aqui é básico para quem está no digital, mas o básico tem que ser dito e redito, que é a dor vem sempre antes do produto. Todos os produtos que ela estrutura na League Leads é baseado numa dor. Mesmo porque eles vendem um negócio que existe desde 1940, né? Ligação, sei lá, desde quando existe, mas é um negócio nesse sentido. Então, sempre pensar na dor antes de pensar no produto. A gente, como especialista, a gente tem a tendência de amar o que a gente fala e achar que todo mundo precisa isso. Mas o ideal é o contrário. Quem startup traz muito isso e é um aprendizado que faz sentido. Terceiro ponto, para cada etapa do seu negócio, para cada momento, você ter objetivos bem definidos. Objetivos bem definidos por quê? Primeiro, porque isso vai nortear o seu time. Do mesmo jeito que lead confuso não compra, né? Colaborador confuso não engaja, tá? Guardem isso. Da mesma forma que lead confuso não compra, colaborador confuso não engaja, tá? Então, dentro disso, você começa a ter esse problema se você não tiver um objetivo, um norte para onde você vai, né? Até tô vendo a Rizzi aqui falando do comecei a contratar estagiários, né? Ela fez uma conta, ela conseguiu fazer uma conta de que o funcionário dela pegou o júnior, pegou o sênior, que o júnior custava a mesma coisa que o sênior, quando eles faziam essa conta. De performance, de resultado. E aí o Henrique Perdomo, né, ele vende high ticket para academia, que também é um amigo meu. O que que ele fez, né? É, ele ele pegou os comerciais dele, comerciais mais júnior, comercial mais sênior, pegou comissão e pegou o tanto que vende para tentar achar uma relação e ele pegou na produtividade que o sênior dava até 7 vezes mais resultado com o mesmo custo. Enfim, eu não lembro qual era exatamente a conta, mas era isso. Então, surreal, óbvio que dá mais trabalho, diversas coisas, enfim, né? Então, beleza, falei do que pensar em cada etapa, a importância, a dor vem antes do produto, o objetivo bem definido, e quarto ponto é o planejamento financeiro, que muitas vezes a gente negligencia, principalmente quem trabalha com lançamento, porque a gente passa um bom período no negativo, né? A gente investe em tráfego, a gente vende, muitas vezes o gateway de pagamento vai pagar 30 dias depois. Então, a gente ter esse bem definido, né, estruturado, esse planejamento financeiro é muito importante. Beleza, né? E por último, das coisas que ela trouxe, que é a importância de você estar até bem alinhado com 4 pontos, que é cultura, equipe, delegação e liderança, tá? Estrutura bem a sua cultura, que é um pouco do que eu falo bastante, né? Estrutura bem a sua cultura, cria uma equipe, um time que tem relação com essa cultura, que abraça essa cultura, pega as tarefas que você tem, delega para esse time e começa a pensar quais deles vão formar a sua liderança. Porque quando você montou a sua cultura, trouxe as pessoas que têm aderência para essa cultura, visões parecidas, valores parecidos, seu time foi criado em cima disso. Você começa a delegar as atividades para essas pessoas. Algumas vão ter potencial para se tornar líder, você vai ter líder que já está abraçado com os seus processos, já está abraçado com a sua cultura. É o jeito mais fácil e mais funcional de você sair do operacional, né? E conseguir delegar as coisas e focar no que realmente importa, né? Esse é, é importante. É a Suelen e o Gabriel, é da League Leads. Procurar a League Leads ali, você vai encontrar eles, tá? É Gabriel Nandon e a Suelen, não lembro agora, tá? Mas enfim. Beleza, então teve essas 3 palestras, Cadu, Camose e a Suelen, e depois foi a minha palestra, tá? A minha palestra não faz sentido eu trazer os pontos aqui, porque eu já trago semanalmente. Inclusive, a live que eu dei na semana passada foi 60% do que eu palestrei lá, mas só para vocês saberem o tema, eu falei na live, eu falei na palestra
o como você consegue manter o colaborador engajado, como você não diminui o engajamento dele, como você consegue que ele se desenvolva sozinho, enfim, foi tudo que eu já venho falando nas outras lives aqui, tá? Que é meio que o coração do meu método é justamente a motivação e desenvolvimento do colaborador, né? Teve votação de qual foi a melhor palestra, ainda não sei, né? É, provavelmente a minha não ganhou, mas eu queria ficar pelo menos entre as três. Quando eu descobrisse o como foi a palestra, eu aviso, vou perguntar pro Cadu. E aí, por último, do primeiro dia, né? No último, foi uma palestra do Misha, tá? Do Misha Menezes, que acho que vocês também conhecem. Foi uma palestra muito legal, ele é uma pessoa muito simpática, assim, ele tá dando risada o tempo inteiro. Então foi bem legal, ele trouxe bastante coisas, até fez uma brincadeira, estou há 1.096 dias sem lançamento, mostrou tudo por causa do trauma dele do lançamento, ele tem uma história bem interessante de um lançamento dele que ele fez, acho que investiu 70 mil, fez 1,5 milhão. E falou assim, nossa, imagina se a gente investisse 400 mil. Aí investiu 400 mil, fez... é, foi do tema de futebol, ele foi para Londrina, Curitiba, sei lá para onde ele foi para fazer no estúdio e vendeu 16 de 997, um negócio assim. Então, mas beleza, esse é só um pouco da história. Mas do caso dele, ele falou sobre perpétuo. E dentro das coisas que ele falou, né, ele trouxe alguns pontos interessantes. Ele trouxe que não faz, que para mim foi interessante, mas eu nem tenho esses dados aqui. Ele mostrou alguns números do tráfego, então, assim, o que esperar em cada ponto da conversão, quantas pessoas clicam, quantas pessoas assistem, quantas pessoas compram, e é interessante ver esses dados de quem trabalha no perpétuo, porque. Eu tenho muito bem esses dados de lançamento, eu tenho os dados do Perpétuo que eu faço, que é bastante focado em high ticket, mas eu nunca escalei tanto produtos no Perpétuo, assim, de 497, 997, para ter nesses detalhes, eu achei muito interessante. Esse foi o primeiro ponto, né? Foi algo mais prático. O segundo ponto, que é algo que eu vou aplicar, né? Lembra que eu falei que eu sempre vou trazer aqui as coisas que eu vou aplicar, que ele mostrou muito bem o fluxo que ele faz de venda. Então, desde o momento que a pessoa, beleza, ela caiu na página, fez a compra. Aí ela recebe, aí ela tem o order bump. Depois que ela fez ou não o order bump, ela recebe um upsell. Se ela não recebeu o upsell, ela cai para um downsell. Se ela ou comprou o upsell ou não comprou o downsell, ela vai seguindo um fluxo, né? Ela recebe diversas ofertas para você aumentando o ticket médio dessa pessoa. Só que além disso, como a pessoa já comprou, mesmo que ela pare no primeiro downsell, ou que ela simplesmente chegue, né, coloca o e-mail, o telefone, chegue no checkout e não compre, recebe um conjunto de ações de aquecimento e nutrição. Né? De 3 sequências de e-mail com a tendência de vender alguma coisa, mensagens no direct que oferecem alguma coisa, o contato do CS. Então, eu achei. É um negócio super lógico, né? Do tipo, cara, óbvio. E para mim fez muito sentido, por quê? Porque o meu lead é muito caro, o meu nicho é muito restrito, é por isso que eu tenho, por isso que o meu produto é caro, né? Então o meu nicho é muito restrito, então eu não posso ficar perdendo essas pessoas. E essa lógica do tipo, oferece uma coisa, oferece a outra, tem uma comunicação, essa comunicação joga para uma sessão estratégica, no meu caso, faz muito sentido. E às vezes a gente não faz. Pô, dá trabalho? Dá, mas se for ver bem, não é um trabalho de sempre. É muito mais trabalhoso ficar gravando VSL ou gravando anúncio, mas escrever um e-mail bem escrito, ir analisando, ir ajustando para você ter sequências de nutrição. Pô, tem um monte de conteúdo, tem um monte de live no Instagram, tenho essas lives, tem um monte de lugar para poder nutrir essa pessoa. Por que que eu não crio um framework que depois que o cara compra a minha imersão, por exemplo, né? Para quem não sabe, eu tenho uma imersão que eu faço aos domingos, que são 3 horas que eu mostro todo o modelo para sair do operacional, enfim, né? Custa R$ 97. Mas por que que eu não conecto essas coisas, né? Então isso é uma das coisas que eu fiquei olhando e falei, cara, tem que implementar isso aí urgente. E faz muito e faz muito sentido, né? Ah lá, curso para criar uma agência do zero. Esse é um bom curso. Aí, beleza.
Eu pensei nesse fluxo, esse é um negócio que eu vou aplicar. E terceira coisa, que também é um negócio muito óbvio, é o anúncio Frankenstein que ele faz lá. E ele falou que ele tem anúncio que está rodando há 2 anos. O que que ele faz? Ele fez vários anúncios, né? E ele mostra alguns anúncios bem longos que ele tem. Tem um anúncio de 4, 5 minutos, talvez um pouco. Não é tanto na pegada do Ladeirinha que fica só falando, mas são uns anúncios que tem bastante conteúdo, que ele mostra a tela, que ele mostra diversas coisas. E ele começa a rodar. E ele pega os anúncios que tem o melhor começo. Aí, beleza. Aí ele pega, tem, sei lá, 8 anúncios que ele fez. Desses 8 anúncios, ele viu que o anúncio 4 tem o melhor começo. Então ele trava o 4. O começo vai ser sempre com aquele. Aí ele começa a olhar o meio, né? Beleza, fez o gancho. Aí ele pega esse começo e roda mais vários anúncios com o mesmo começo, só que com o resto diferente. Aí ele acha o meio. Aí ele pega o meio. Agora ele tem o começo perfeito, o meio perfeito e ele trabalha CTA. E aí ele pega o meio, o começo, né, dividido em 3 partes. Ele travou a primeira, travou a segunda. E aí na terceira ele começa a rodar um monte. Ele vai achar. E aí o que que ele tem? Ele tem rodando o melhor criativo que tem o melhor começo, o melhor criativo que tem o melhor meio, o melhor criativo que tem o melhor CTA, e ele tem também o Frankenstein que junta todos. E é até legal porque ele tem criativo que assim, ele mudou muito ao longo do tempo. Então um que ele tá mais magro, começa com ele mais magro, no meio ele tá cabeludo, o resto, então, mas assim, muda até a dinâmica e continua convertendo. Isso é interessante por quê? Porque é uma forma que tira um pouco a demanda do especialista. Por quê? Porque ele consegue fazer a equipe trabalhar de diversas formas e ele tem criativos que vão sendo mais perenes, né? Ele vai mudando a edição, ele vai mudando as coisas, então ele tem 5, 6 criativos que vão se transformar em vários. E são todos criativos de oferta direta, são todos criativos que mandam para uma página, né? Do tipo, você quer entender mais sobre isso, clica aqui, cai na página lá, beleza, vídeo de venda, página ou carta de vendas normal, aí o cara entra nesse fluxo que eu te falei. A gente já faz um pouco disso, desses anúncios meio Frankenstein, a gente tem a tendência de gravar a CTA, fazer o começo e ir testando várias CTAs, mas a gente nunca pensou em anúncios onde a gente consegue mudar o corpo, a gente normalmente só muda CTA, mas isso de testar outros ganchos de anúncios diferentes faz sentido. A gente testa muito aqui mudar a edição do mesmo vídeo, deixar ele mais rápido, mais devagar, colocar mais trilha, colocar mais inserts, colocar banco de imagem, né, de vídeo, enfim, mas de juntar os criativos e criar um Frankenstein, um criativo que é mais elaborado, de 1, 2, 3, 4, 5 minutos, para mim fez muito sentido, né? Principalmente para criativo de venda, de CTA, né? Nesse caso, os criativos dele têm uma CTA, tá? E aí a gente fecha o dia 1. A gente fecha o dia 1, maravilha. Cadu, Camose, Suelen, eu e o Misha, né? Então eu palestrei aí antes do Misha, terminou eu, entrou o Misha. E aí a gente vai para o segundo dia, né? Vamos lá. Eu fico fechando isso aqui, não tem que ficar abrindo. Beleza. Tamo junto até aqui, gente. Agora o segundo dia é o que tem mais coisas aplicáveis para mim aqui. Vamos lá. Boa. A primeira palestra, né, do dia foi a palestra do Matheus. O Matheus, ele é estrategista, né, gestor também da Ranger, que é a empresa junto com o Rafa Leite, né? Ele tá tanto no Eu Militar, junto com o Caio, quanto na do Rodrigo Góes, nesses projetos. E o tema foi Black Friday. Então, ele trouxe muita coisa. Tanto que para os meus mentorados, eu fiz uma. Quinta-feira passada, eu fiz uma masterclass sobre Black Friday e trouxe muita coisa dessas palestras que eu vi lá. Eu fiquei 2 horas falando de como estrutura, como monta, como pensa uma Black Friday. Fiz isso semana passada. É, e muitos dos insights que eu tive era daqui, tá? Então, vou trazer só alguns pontos interessantes. A maioria já faz Black Friday, né? Primeiro ponto que ele traz aqui são mais
trouxe alguns, para não poder, para não ficar falando de estratégia efetivamente, né? Para também não ficar abrindo o modelo dele, eu trouxe os pontos que eu achei interessante, né? Que são pontos de atenção que às vezes você já está até ciente disso. O primeiro ponto é foco na oferta, né? Muitas pessoas fazem a Black Friday como se fosse um lançamento normal ou no foco de dar o conteúdo ou ensinar alguma coisa. Tem muita gente falando, tem muita comunicação e tem muita coisa atrativa. Então, o foco da Black Friday é sempre o foco na oferta. Você vai fazer live de abertura, de oferta, de liberar o link? Vai, mas é uma live para você falar de oferta, não para ensinar alguma coisa, tá? E aqui, ainda nessa parte da oferta, ele fala bastante sobre você gerar desejo de uma forma absurda. Que muitas das pessoas, o grande problema da Black Friday é a pessoa fazer uma oferta tímida, né? Ou fazer uma oferta num formato mais, eu vou dar, o meu produto custa R$ 2.000, ele vai estar por 1.800. Isso não é uma super oferta. Uma oferta é seu produto ser 2.000, você está vendendo por 500. Isso é interessante. Então, muitas Black Fridays flopam justamente pelo fato dela ser algo tímido, da gente ter medo de fazer uma super oferta, tá? Dentro disso, mas se eu fizer um valor muito baixo, eu tenho um problema depois com os outros alunos, diminui a percepção? Segundo eles, segundo inclusive a Hotmart, isso não acontece. Não tem uma diminuição de percepção de valor, né? Não estatisticamente, e também não muda o faturamento dos outros anos, tá? Não é porque dos outros meses, não é porque você fez uma super Black Friday que você vai faturar menos depois. Muito pelo contrário, tem uma correlação positiva, principalmente quem trabalha times de venda em dezembro. É, você gera todo aquele boom na Black Friday e depois de dezembro você continua fazendo. Dezembro, janeiro, né? No ano passado tinha anúncio do Ladeirinha rodando do Ladeirinha não, do Érico rodando em dezembro, deve ter rodado até em janeiro. Enfim, isso é importante. Dentro disso, fazer uma live só para você conseguir concentrar tudo em um dia e focar ela em oferta é importante. Marcelo, eu faço vitalício ou ou dou um super desconto? Depende do seu público, né? Depende do seu público. Se o seu público é concurso público, não faz sentido você vender um negócio vitalício, né? Para a pessoa. A pessoa não vai querer estudar o mesmo concurso para sempre, né? Agora, se é um negócio extremamente atualizável, como por exemplo milhas, pô, faz super sentido. No caso do Ladeirinha, ele fez um combo de você ganhar várias coisas, né? Eu tenho um mentorado que vai fazer vitalício, só que as pós-graduações não entram nisso. Então depende muito do seu produto e depende muito do resto. Óbvio, faz conta, né? Faz conta, porque é óbvio você vender vitalício, você mata o LTV. Mas será que dentro do seu negócio, efetivamente essas pessoas compram? Porque pensa assim, você tem 1.000 alunos e pensa que a sua renovação é 20%. Só que a sua renovação você faz com 50% do valor. Ou seja, de 1.000 pessoas é como se depois você tivesse vendido para 100 em um ano. Pô, no segundo ano, quase ninguém mais compra. Então, talvez a oferta vitalícia faça muito sentido. Então, você começa a fazer conta. Um outro ponto que ele traz, que ele trouxe, que é interessante, né, é avisar de todas as formas. Seja chato. Cara, faça sinal de fumaça, mande carta na casa das pessoas, mande por e-mail, mande por um a um, API oficial, por stories. Cara, faça do jeito que precisa ser feito, mas é uma oferta surreal e você sabe que seu produto muda as vidas das pessoas. Ele vai gastar esse dinheiro, que seja com o seu dinheiro, que seja para você esse dinheiro. Então avise de todas as formas, tá? Não, seja chato nisso, seja chato nisso. E por um último ponto, que é um negócio contra-intuitivo, pelo menos para mim, normalmente a gente faz Black Friday só para público quente, porque a pessoa já precisa ter o desejo, já precisa conhecer um pouco a oferta para ser atrativo. Ele usa um pouco de uma estratégia de também, como a oferta fica muito boa e tem várias pessoas no mercado que podem ter aquela mesma dor, ele abre sim para público frio e usa essa estratégia para aquisição, para aumento de audiência. Não para o cara comprar agora, mas para eu tentar trazer uma audiência barata
e jogar lá na frente. Então ele usa essa comunicação de Black Friday na distribuição de conteúdo, nos conteúdos do dia a dia, coloca um pouco sim de anúncio e vê o quanto você está trazendo essas pessoas novas. Se você está trazendo um público frio, mesmo que ele não converta agora num preço bom, porque a oferta é forte, você está trazendo curioso, a tendência é que esse cara vai melhorar. E por último, que eu também não tinha anotado aqui, sempre toda oferta de Black Friday, toda, ela precisa ser assinatura. Basicamente, pensa assim, se o seu produto não é recorrência, você não tem um produto, tá? Você vai morrer no digital se os seus produtos não forem de recorrência, tá? Óbvio que tirando para coisas muito caras ou pós-graduação, seja lá o que for. Por quê? Porque o que traz o resultado massa é esse empilhamento. Porque você vende agora para a pessoa, mesmo que por desconto, o ano que vem, quando você for empilhar uma nova Black Friday com mais um monte de audiência, tem uma porrada de gente agora que vai cair nessa renovação, que vai cair nessa recorrência. Então, a todo ano você está empilhando pessoas que estão tendo a recorrência, inclusive você usa Black Friday para aumentar a sua taxa de recompra, a sua taxa de renovação. Você chega para a pessoa lá e dá um auxílio para ela comprar, usando toda essa pegada de Black Friday, tá? Eu nem ia fazer Black Friday, tá? Mas eu vou fazer uma Black Friday, aparentemente. De um. Não sei se eu. Não vou falar. Vamos lá, vamos para a próxima palestra. Aqui, a outra palestra foi do Anthony. Anthony também, um amigo meu. Vou ser sincero, eu estava resolvendo outras coisas e não foi a palestra que eu consegui prestar super atenção, até porque eu vou ver essa palestra daqui uns dias novamente, mas ele é sócio do André Cia, é como fazer um pitch perfeito. Basicamente é esse o negócio. Então, essa aqui eu não tenho nem muita coisa para falar. Mas eu peguei 3 pontos ali, porque eu estava fazendo outra coisa enquanto eu estava olhando. E teve 3 coisas que ele divide em 3 partes, né? Que é super importante, que você já sabe, que é basicamente em todo momento que ele está fazendo a narrativa, que ele está fazendo o conteúdo, a aula, tudo mais, de ter vários pontos de seeding, de você ir preparando essa pessoa para o pitch, beleza? Isso é básico, né? De estar sempre fazendo o seeding. O resto, de você alinhar a narrativa do começo ao fim, do que você está prometendo para a transformação, beleza? E o fato de como ele trabalha as quebras de objeção. Esses foram os 3 pontos que ele abordou, mas eu nem consigo nem aprofundar aqui, até para não inventar da minha cabeça ou falar alguma coisa que é o meu conhecimento e não dele, porque essa aqui eu estava resolvendo outra coisa e não consegui prestar atenção, e também eu já sabia que eu ia assistir essa palestra depois, tá? Então, sei que é um tema interessante, mas essa palestra eu não vou aprofundar. Sobraram 3, tá? Sobraram 3. Aí a gente teve uma palestra que eu achei bem legal, que foi do André Siviero. Ele fez uma palestra de pijama e de pantufa, o que é um carinha desse tamanho assim, já de pijama e de pantufa, que já causa uma certa estranheza. Eu olhei na hora e falei assim, cara, por que que esse cara tá de pantufa do Mickey? Sei lá o que que é. E tá de pijama, cara. Aí ele mostra, beleza, ele começou com um vídeo onde ele tá mostrando a tela e dele fala, ó, eu tô aqui dando uma aula sobre italiano, espanhol, acho que é espanhol. E aí ele, ó, eu tô aqui dando aula de outra coisa. Daí ele vira o negócio para ele e mostra, só que eu também tô aqui em casa de pijama. E aí o tema da palestra dele é sobre o webinário, né? Webinário gravado, que ele roda no webinar, né? Como se fosse um webinário ao vivo, e ele vai mostrando toda a estrutura que ele vai utilizando. Ele faz o webinário gratuito, mas ele também mostra o tanto que isso retroalimenta os lançamentos, essas coisas. E ele consegue fazer vários simultâneos e vários por semana
né? E não é para todo público que funciona esse esquema de ser gravado. Por exemplo, eu mesmo não conseguiria fazer isso com vocês. Vocês saberiam que é algo gravado, porque é um sistema completamente diferente. Até quando eu faço os meus webinários de domingo, que é ao vivo, tem gente que acha que é gravado, só porque não dá para ligar a tela e porque não dá para ver quantas pessoas tem, né? E as mensagens chegam para mim. Então, se meu público já é desconfiado, imagine colocar nesse negócio. Só que daí o que é interessante disso? Não sei se vocês já abriram, né? Para o público que não conhece tanto do digital faz sentido, por quê? Porque ele consegue, todos os comentários ali são fakes ou são comentários que foram feitos em outros lugares. No meu caso, flerta um pouco na minha cabeça com um negócio meio ético, assim, que eu não sei se eu conseguiria fazer. Não julgo quem faz, mas eu sei, porque eu sei que é para um bem maior, no sentido, pô, eu estou influenciando a pessoa a tomar uma decisão que eu sei que é boa para ela, né? Mas são comentários fakes. E os comentários são linkados com o tempo do vídeo. Então, quando a pessoa termina o pitch, tem um monte de comentário. Pô, eu já comprei, eu sou não sei o que lá. Então, isso vai incentivando e rolando um boom, que a conversão é muito alta desses webinários. Então, você consegue ter caixa. Cara, ele está fazendo esses webinários há 2 anos, se não me engano. Então, assim, é sempre fazendo esses webinários, eles rodam ali automático, ele é todo feito, você não tem problema de conexão, né? Porque ele está no servidorzinho, né? Se cair a internet, não muda nada. E tem todos os comentários, todas as coisas fazendo, inclusive o time vai vendo, se tiver que comentar, fazer as coisas. E ele é desenhado para ter uma alta conversão. Beleza, massa. Penso em algum momento em ter algo gravado para fazer isso. Só que o que eu achei interessante, que eu não sabia, é que ele mostrou exemplo de webinário que ele estava fazendo para vender high ticket. Webinário que estava vendendo ticket de 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil. Então é interessante para quem consegue fazer gravado, você cria um pitch que é muito bom e você consegue fazer isso, né? Então, o que foi? Primeiro foi feito ao vivo, os comentários sendo reais, depois só colocar no automático. Então, mais ou menos, né, Gabriel? Porque ali ele condiciona os comentários na hora certa, sabe? Ele cria o efeito escassez e FOMO das pessoas. Já entrei, tem contador, tem todas essas coisas. Enfim, né? Não julgo, obviamente, mas eu fico pensando nisso, tá? Então foi isso que ele falou, foi é, uma palestra que ele entregou, achei legal a dinâmica, e é uma parada que hoje, com esse monte de conteúdo que a gente tem que gravar, tem que fazer para ser visto, pensar em tribo, comunidade, a porra toda, é interessante você pensar em outros modelos de venda que não demandam tanto especialista, porque só fazer lançamento, só fazer coisas, vendas que demandam do tempo do especialista, como hoje o especialista tem que focar muito em conteúdo, entrega em várias coisas, quanto mais você tiver ações que não dependem do especialista, melhor. Que é do JP Angeloni, que é a palestra que tem mais coisa que eu vou aplicar, porque eu já mudei uma porrada de coisa, que é justamente o lance do funil CAC zero, que ele chamou. Qual que é a tese dele? E esse aqui é legal, interessante, vou testar. A tese dele é o que acontece no mercado hoje, que, beleza, você já deve saber, qualquer pessoa que faz lançamento, que faz qualquer coisa, já entendeu isso, que você sempre passa por 3 fases com a pessoa. Você tem a atração, que você atrai o público novo, você aumenta a consciência dessa pessoa, quando a consciência está elevada, você aquece a pessoa para trazer a compra. Isso é o corredor polonês, isso é estratégia turbo, essa é a distribuição 3E nossa, essa é tipo a base de toda a distribuição de conteúdo para a gente converter a pessoa. Ponto. Para fazer lançamento, a gente faz isso, funciona, beleza. Qual que é a tese dele? Que cada vez mais o aumento de consciência vai ficar mais difícil, porque as pessoas não têm mais paciência de ficar vendo conteúdos mais longos na internet, a ponto de aumentar a consciência. Então você consegue atrair a pessoa, só que é difícil você aumentar a consciência, porque cada vez mais a galera tá dedinho nervoso no feed ali. As pessoas não assistem mais conteúdo tão longo. E aí, na tese dele, o jeito mais fácil de você aumentar a consciência é com um produto.
Então, o que que ele faz? Ele tem diversos produtos. Isso eu tô falando de um cara que tem 3 especialistas que fatura 20 milhões, tipo, é 80 milhões ano. Então, tipo, tô falando de gente bem grande. Vende produtos de R$ 10. Então, tem diversos produtos de R$ 10. O que que é produto de R$ 10? É uma planilha, é uma masterclass, são os CPLs compactados. Então, assim, ele tira um pouco aquela pressão do especialista de fazer aquisição e conteúdo para atrair as pessoas, transforma tudo em oferta. Como é um conteúdo, um produto de R$ 10, a oferta não precisa ficar sendo mudada tanto, então é mais fácil de você vender. Ele começa a jogar essas pessoas para esses produtos e esses produtos acabam elevando a consciência. Então, o que eleva a consciência para eles são os produtos. É óbvio que você não precisa fazer a R$ 10, você precisa entender o que é o seu R$ 10. No meu caso, deve ser R$ 100. O meu R$ 97 é o 10 dele, porque ele trabalha muito boca de funil. No meu caso, como é agência, especialista, para quem tem empresa, talvez fosse R$ 100. Então ele começa a trazer isso e ele usa isso como fonte de aquisição. É como se você parasse de impulsionar, gastar dinheiro impulsionando e gastasse seu dinheiro rodando isso aí. Vai dar lucro? Não vai dar lucro. Só que quando você impulsionava, ele também não dava lucro direto, era só trazendo pessoas. E ele começa a trazer. E aí ele tem diversos order bumps, diversos upsells que começam a gerar, que conecta com o que eu falei do Misha. E aí ele tem CS, então ele tem uma plataforma bonita, ele tem um onboard bonito, isso vai gerando várias coisas. Depois ele pega essas pessoas, jogam num lançamento, né? Então, nesse caso, na tese dele, o produto é a melhor estratégia para aquisição de lead qualificado. Então ele começa a fazer isso. E é também o que eu vou começar a fazer, né? Eu estava, inclusive, antes daqui, até postei, estava numa call com o Davi Ribas, né? Que está me ajudando com posicionamento, com essas coisas, né? Eu dou consultoria para ele, ele dá consultoria para mim. E a gente estava desenhando isso. Então a pessoa chega num produto barato, que seja uma planilha, que seja uma forma de alguma coisa, que seja um conteúdo, e beleza. Ou essa pessoa vai virar cliente base, ou essa pessoa vai virar audiência. Então, quando ela vira audiência, eu vou juntar os dois mundos. Eu não vou só ficar aquecendo, porque são poucas pessoas que acabam comprando. Então, se a pessoa vira audiência, porque ela não comprou, ela vai receber sim, não mais a atração, né? Mas ela vai receber conteúdos de aumento de consciência. E eu sempre vou jogar ela, todo o meu conteúdo orgânico joga para essa live. Tudo que eu faço tem como objetivo trazer as pessoas nessa live. Né? Que esse é o momento que a gente tem de conversa, tempo de tela. Então, tudo meu orgânico joga para live. Beleza. Então, joga essa pessoa para live. Se a pessoa virou audiência, óbvio que ela também vai receber conteúdo que leva para live, mas daí, nesse caso, esse funil desemboca no meu webinário semanal. E nesse meu webinário, onde eu converto as pessoas para levar para uma sessão estratégica, para levar com uma call com o meu closer. Então, tudo que eu faço tem o objetivo de gerar call. Então, o meu conteúdo orgânico joga para essa live, que tem como objetivo aumentar a consciência, ter tempo de tela, mostrar o que é antigestão, ter mais contato comigo e também gerar call para o meu comercial. Já para quem entra no meu funil que compra 100, vai ter upsell, order bump e tudo mais, essa pessoa cai no webinário, que no meu webinário eu também levo a pessoa para uma sessão estratégica. Então, como eu vendo no high ticket, todo objetivo é focado em gerar call para o meu closer, tá? Então, isso que ele falou que para mim fez muito sentido, principalmente porque como ele tem especialista muito grande, é mais fácil de um especialista grande não querer gravar conteúdo, principalmente quando o cara tá em outras áreas, é um médico muito bom, alguma coisa assim. Então, ele monta um jeito, pô, gravar curso, gravar essas coisas, ou ter essas iscas é muito mais fácil, e ele consegue retroalimentar o sistema inteiro com esse funil de aquisição, funil CAC zero. Para mim fez total sentido, tá? E por último, mas não menos importante, foi do Bruno Giuliani, que, pô, palestra bem pra caramba. O Bruno Giuliani, se não me engano, é a pessoa da Luz da Serra, né? Que inclusive o meu primeiro webinário pago que a gente doou o dinheiro foi para a instituição dele, lá do Sul, né? Ele é do Rio Grande do Sul. Ele é a pessoa, a empresa que está mais tempo no Galaxy da Hotmart, que são as 25 maiores. Eu acho que desde o começo ele está lá, né? E basicamente, é até difícil falar aqui, porque o conteúdo dele é um conteúdo mais para expansão de consciência, assim, né? Do tipo, o porquê que você faz o que você faz, para onde você
para onde você vai, né? O que que você faz, com quem você convive, para onde vai o seu negócio, qual que é o objetivo. Pô, assim, não sei nem explicar, porque foi desde todo mundo ajoelhar no chão, entrar nas pilhas dele, fizemos até dança de uma tribo indígena, enfim, não sei nem como explicar que a doideira que foi o negócio, mas ele fez todo mundo que paga bastante dinheiro tá ali ajoelhar no chão, fazer umas doideiras. Então foi bem massa porque ele fechou meio com chave de ouro, trazendo uma pegada não tão racional, né? Como ele diz, como é que chama o negócio? Ele usa uma palavra que não é esoterismo, é esquizotérico. Ele diz que é uma esquizofrenia do esotérico, assim, um esquizotérico, sei lá, enfim. Ele usa essa palavra esquizotérico, a galera foi pilhando junto, quando viu, tava todo mundo meio que na doideira lá. E foi um negócio muito interessante, e aí fechou como um todo, né? Como eu disse aqui, eu falei tudo para vocês das coisas que eu tenho interesse de aplicar, dos principais conceitos. Vou abrir para perguntas aqui, só antes de abrir 100% para pergunta. Como eu disse, essa qual aqui visão de dono, ela tem também como um dos meus dos objetivos levar mais pessoas para os nossos programas, a gente tem um programa para tirar a pessoa do o infoprodutor do operacional em até 12 semanas, desenhar toda essa trilha, montar cultura, montar os processos, montar tudo. É hoje no digital o programa que mais funciona para quem é infoprodutor do ponto de vista de gestão e estruturação de empresa, né, que é a nossa Andigestão. Quem tiver interesse de conversar com o meu time, conhecer um pouquinho mais, o link para a aplicação tá aí, tá? Quem quiser aplicar, conversa, né? Já vi algumas pessoas aqui que já aplicaram, já conhecem. A gente está sempre melhorando o modelo. Inclusive, em dezembro, a gente vai ter uma imersão presencial, né? Que é limitada para 15 pessoas. A gente tem 12, então vai ser dia 4 e 5 de dezembro. Quem tiver interesse também pode conversar com o meu time e perguntar. Rizia, eu acho que você já tem call marcada amanhã com o meu time, né? Então aí você nem precisa preencher, porque senão você vai cair no mesmo lugar, tá? Então, pô, para quem tiver interesse, entra, conversa com o meu time, tem bastante coisa massa, vai ajudar você a conseguir frequentar tanto Mastermind assim, né? Porque novembro tem Mastermind toda semana. E aí, se você não tiver as coisas acontecendo sem depender de você, você não aproveita a parte boa do digital. Beleza? Pessoal, se alguém tiver uma pergunta, a gente tem mais uns minutinhos aqui, porque eu ainda preciso voltar para minha casa para fazer minha outra call, com o Camose, inclusive. Mas se alguém tiver alguma pergunta dessas daí que vocês já mandaram, quiserem botar um Ctrl+C, Ctrl+V aí, eu respondo. Não vou voltar tudo aqui, mas se alguém quiser botar aí, senão a gente se encerra também, tá suave. Pode deixar que eu mando. E aí? Ninguém, gente? Vocês mandaram a pergunta lá em cima, eu não respondi na hora e vocês desencanaram da pergunta. É isso, então? Ó, vou dar mais alguns segundos, hein? Se alguém quiser. Ou talvez a pessoa que mandou a pergunta não tá aqui também, né? Porque eu tô vendo que tem umas aqui. Mas é isso então, pessoal. Semana que vem estaremos aqui de volta. Não sei qual é o tema, mas vocês estão no grupo das lives. Valeu, Izzy. É, Semana que vem estaremos aqui. Vocês vão saber o tema, eu ainda não sei direito, vou divulgar. Inclusive, se vocês quiserem pedir um tema específico, eu tenho uma caixinha de pergunta aberta ali no meu Instagram. Mandem lá, que aí eu botar o tema. Como sempre vai ter, não importa qual vai ser o tema, a gente vai acabar falando de tudo. Mas se vocês quiserem, entre lá, coloquem lá uma sugestão, bota lá sugestão, qualquer coisa, e aí a gente traz para as próximas lives. Beleza, pessoal? Muito obrigado, uma boa semana para todo mundo. Muito obrigado por terem ficado aqui me escutando por essa 1 hora. Espero ter ajudado e trazido um pouco super consolidado, né? São 2 dias inteiros, mas que possa ter dado um insightzinho aí para vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Fiquem bem.